Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos fazer um pequeno exercício sobre o grego bíblico. Nós estamos utilizando a versão NA 27, que é o chamado texto crítico, com algumas variações, que são chamadas também de variantes. E a gente vai, então, iniciar a leitura de alguns versículos e oferecer a tradução dos vocábulos. Vejamos. Enarre em rologos, kai rologos em prostonteon, kai theos em rologos. No primeiro versículo ficou da seguinte maneira: nós temos en, que neste caso, traduzindo, é em ou no, é uma preposição. O segundo vocábulo, arre, algumas pessoas vão pronunciar como arque, mas fique muito bem à vontade. Eu pronuncio de acordo com a pronúncia erasmiana, com uma ligeira adaptação. Temos o an, que aqui é o verbo, que é traduzido como era, é o verbo ser, mas aqui vai ficar era. Então, em princípio, era, temos o artigo definido, ho, e a palavra logos. Logos significa literalmente palavra. Geralmente traduz-se como verbo, porque vem do latim verbum, que significa palavra. Mas eu opto aqui em manter conforme a própria etimologia, não na influência do latim, mas sim a partir do próprio texto grego, que foi a língua utilizada na composição do Antigo Testamento. Nós temos uma outra palavra já pronunciada, kai, que aqui significa e. Mais uma vez, o artigo definido ho, que é o, e, de novo, logos, palavra. Note que temos mais uma vez o verbo en, era. Acontece que aqui, como a ideia de pros, ó, en, pros, ton, teon, aqui ficaria esse verbo, é, a ideia de ele estava, pros, ton, teon, ou seja, estava diante de Deus ou junto de Deus. Por isso, este mesmo vocábulo aqui é idêntico a este, mas aqui você traduz como era e aqui como estava. Estava por causa de quê? Porque ele não era junto ou simplesmente de Deus, ele estava com Deus. É prós, a ideia de prós aqui é em direção a, ou seja, diante. Quando você está diante, você está junto. E por isso que comumente as traduções dessa primeira parte vai traduzir que em um princípio era a palavra e a palavra estava junto a Deus. Esta é a ideia. Junto a Deus no sentido de estava com Deus, tá ok? Vamos prosseguir. A gente Teon aqui é Deus, ó. Kai é muito utilizado no Novo Testamento, que significa e. Note que, em termos de pronúncia, eu falo Kai. Agora, eu encontrei um professor de grego que, quando tem esta acentuação no iota, que é esse zinho aqui no final, a maneira como ele se encontra, ele pronuncia cair. Aqui, então, alguns vão pronunciar cair, cair e, novamente, cair. Mas fique à vontade, porque em termos de pronúncia é de menor importância, porque o texto é feito para ser lido. Ou seja, a gente se vale dele para ler e não para utilizar na conversação.
Lembrando que é o grego bíblico, que é o koiné, já antigo, portanto, que não é mais falado, é uma língua literalmente morta. Temos teós aqui, novamente Deus, e Deus, no caso Kai, né? Kai e teós, Deus, isso mesmo. Deus era a palavra. Vamos fazer a pronúncia toda. Enarre em hologos, kai hologos em prostonteon, kai teós em hologos. Fiquemos com este versículo, analisando palavra por palavra, e até o nosso próximo vídeo sobre o grego bíblico.